terceira viagem e que com muito prazer temos o nosso irmão Franklin Freire, que veio de Arco Verde. Vocês, quem estava aqui no último engaje que nós fizemos presencial, deve lembrar da presença dele. Ele iniciou. Começamos a pandemia. Foi. Ele começou o engaje que nós não podemos terminar por conta da pandemia, né? Então hoje temos a satisfação de ter aqui novamente para encerrar o 33º engaje. Que Jesus esteja com todos nós. Ele vai tratar de um assunto muito interessante na palestra de hoje, que é a fé raciocinada. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos pedir ao nosso irmão Acácio que faça a prece inicial. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais esse encontro fraterno, por mais esse engaje e temos certeza absoluta só colocou luzes e conhecimento na nossa cidade e na nossa região. Divino Mestre, na verdade estamos todos nós, no mundo, a humanidade necessitada de amor, necessitada de fé e de esperança. Mestre Divino, que esses momentos sejam de muita paz, de muita luz, de muita esperança para todos nós. Que possamos colocar em nossas vidas, no nosso dia a dia, no relacionamento com os nossos semelhantes, os ensinamentos que aqui serão ministrados nesta noite. Peço divino que pedimos nesse instante, pela paz da humanidade. Que cessem, Divino Mestre, os conflitos, e que os espíritos sejam desarmados e coloquem em suas mentes e suas consciências o amor tanto pregado pelo nosso Divino Mestre Jesus. Mestre amado, mais uma vez, agradecemos por tudo quanto vamos receber aqui nesta noite. E assim sendo, voltamos a palavra ao nosso irmão e os trabalhos aqui pelos mesmos iniciados e os orientadores desta oração do Pai. Assim seja, se assim, certo da proteção divina, Deus da espiritualidade amiga, passamos a palavra ao nosso irmão Franklin, para que ele possa trazer o que nós estamos necessitando de ouvir nesta noite. Acho que o pessoal está bom. Não ficou muito alto, não. Boa noite a todos. Todas, boa noite. Jesus nos abençoe, ilumine a cada um de nós. Agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. 2 anos, né, irmão? Sim. 2 anos em que nós vivemos aqui, infelizmente abrindo a pandemia. A gente teve esse afastamento, mas graças à ciência a gente está tendo a oportunidade de se aproximar novamente com segurança. Isso é muito bom, né? Nos dá satisfação. Bom, falar no centro espírita de fé raciocinada, razão e fé, né? Fé racional, poderia ser até certo ponto redundante, porque a doutrina nasce baseada nessa fé raciocinada. Kardec, por muitos escritores, é colocado como o bom senso reencarnado. Um indivíduo com profunda capacidade de dedução, de utilização de método científico
pela primeira vez, usa esse método científico no processo de junção entre aquilo que se compreendia à época ciência e processo religioso, mas baseado esse bom senso e essa racionalidade em algo já existente. Nós fazemos há muito tempo uma certa crítica, não ao espiritismo, mas ao movimento espírita, porque grande parte do movimento espírita perdeu essa ligação dessa racionalidade. E não pode existir, não tem como existir, é completamente impossível existir estudo espírita sem a ligação dessa racionalidade. Tanto é que Kardec coloca lá no início do livro: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa frase ela tem uma profundidade filosófica muito grande. Veja, é encarar. Quando a gente encara, a gente olha de frente, é olho no olho. E encarar face a face em todas as épocas da humanidade, e não só no século XIX, quando nasce a doutrina, só no século XX, não, em todas as épocas da humanidade. E quando a gente para compreender a história, nós temos diversos exemplos históricos onde justamente essa fé ela se dissociou dessa racionalidade. Muito pelo contrário, a gente tem muito mais, muito mesmo, muitos exemplos de fé sem racionalidade. E dentro do movimento espírita, quando a gente para um pouquinho para analisar, nós vemos exemplos de fé sem racionalidade. Algumas pessoas me perguntam quando eu toco, porque já vem um certo tempo que a gente vem estudando essa questão, pergunta, mas aí não fica meio frio não a fé? A pergunta que eu faço é: existe frieza quando existe fé? Agora, a fé espírita ela tem um nível de compreensão diferenciado, diferente. Não é que a gente é diferente, é que o nível de compreensão do que a gente chama de fé é diferente. Porque quando você fala em fé, a maioria das expressões religiosas e filosóficas compreendem a fé como se fosse acreditar de olhos vendados. Não, isso aí é motivo de fé. Não se discute. É motivo de fé. É fé. Eu tenho alguns amigos que são de outra, que tem princípio religioso mais tradicional, e a gente sempre, nas horas vagas da faculdade, na sala das coordenações, a gente termina discutindo sobre, debatendo, eu acho que a palavra é melhor, debatendo sobre religião, né? E aqui eles têm muita curiosidade sobre espiritismo. Eu nunca vi tanta curiosidade como as pessoas ainda têm sobre doutrina espírita, né? E um dia um colega me perguntou: o que é que você acha do que tem escrito na Bíblia? Eu falei: depende. Se for o Velho Testamento, eu acho historicamente fantástico. Se for o Novo Testamento, eu acho filosoficamente fantástico. Mas já não é mais tanto historicamente, é mais filosoficamente. E ele me pediu um exemplo. Então deu um exemplo aí de como o Espiritismo vê essa questão. Eu falei: tudo bem, vamos lá para o Velho Testamento. Jonas, né, eu sou meio fraco de personagens, de gravar, mas me corrijam se eu estiver errado. É engolido por uma baleia, não é assim? Isso. Olha, 3 dias, se eu não me engano, na história, ele é cuspido pela baleia. Né? Exatamente. Bom, eu sou biólogo, minha primeira formação é biologia. Não passa um corpo na garganta de uma baleia. Bom, primeira coisa, vocês sabem que eu sou biólogo. Falei para eles, né? E um corpo não passa. Mas mesmo que ele passasse, ele chegando no estômago da baleia, os sucos gástricos, a função é digerir o que a baleia come. Por ter uma ossatura maior, os nossos ossos dariam um pouco mais de trabalho. Mas a carne é uma coisinha fraca. 3 dias, a baleia coloca a água para fora.
Então, mesmo que ele não morresse em si digerido, os sucos gástricos também emitem gases que para nós que somos seres aeróbicos não funcionam, morreria do mesmo jeito. Ele falou, mas o que é que você interpreta? O que é a fé que vocês interpretam? Eu falei, o que é uma coisa grande que anda de um lado para outro dentro d'água, né? Que as pessoas entram e saem? Ele falou, um barco. Eu falei, bom, se você me disser que Jonas entrou no barco, depois de 3 dias saiu do barco lá não sei aonde, aí é mais fácil de compreender, não é? Sim, mas é a palavra que tem na Bíblia é baleia. Eu falei, olha, você, inclusive esse colega dele é doutor em linguística. Eu falei, você é um linguista fantástico, livros escritos, participação em congresso, não sei de onde. As línguas são sempre ricas? Não. Eu falei, então já abriu a brecha para a coisa. Ele falou, agora eu quero um exemplo do Novo Testamento. Eu falei, tá certo. É mais fácil um rico passar, um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino do céu. Eu falei, tu já viu uma agulha com um camelo passar? Ele falou, não. Eu falei, mas existia um barbante feito de pelo de camelo, é a primeira versão. E aí é mais fácil, apesar de ser grosso, é mais fácil passar no fundo da agulha do que o rico herdar o reino dos céus. E a segunda, que eu já vi historicamente em estudos, é que existia uma área de alfândega, né? Em que se controlava o que o carneiro levava pela quantidade de coisas nas costas. Então, eles comparavam aquele pórtico como se fosse uma agulha. Existia em várias cidades do continente. Então, quando o camelo passava ali, o indivíduo não pagava com aquela quantidade, ele não pagava o imposto. Quando o camelo atolava lá dentro, sai e vai pagar o imposto agora. Então, era mais fácil o camelo passar no pórtico que parecia uma agulha. Falou, mas vocês espíritas têm explicação para tudo, né? Não. A racionalidade da fé espírita nos faz observar todas as possibilidades. E dentro do movimento espírita, é comum que a gente venha de outros princípios religiosos, né? A nossa geração como um todo não nasceu espírita. Não nascemos espíritas, talvez poucos. Mas a grande maioria de nós viemos de outros princípios religiosos. E também é natural que nesse processo migratório de pensamento, de pensamento filosófico, a gente carregue também para dentro do espiritismo alguns costumes e em alguns lugares até dogmas para dentro da doutrina, transformando a doutrina espírita no que ela não é. E isso não tem nada a ver com o espiritismo. Isso tem a ver com o movimento espírita. Né? E se a gente for analisar, isso acontece muito. Por exemplo, a gente chega assim e diz, quando a gente é de uma religião tradicional, a gente vai morrer, não é desencarnar, vai morrer. E a gente quer ir para onde? Para onde é que a gente quer ir? Para o céu. Quando o espírita desencarna, quer ir para onde? Nosso lar. É uma colônia espiritual. É o sonho de todo espírita quando desencarnar e ir para uma colônia espiritual. É ou não é, pessoal? Não é a mesma coisa, não. É a mesma coisa. A gente, quando pertence a uma religião tradicional, a gente tem medo de morrer e ir para onde? Para o inferno. O espírita tem medo de desencarnar e ir para onde? Umbral. Se lê o nosso lar, ou se lê eu esqueci o livro de Ranieri, esqueci o nome dele, Ranieri, 47 anos, a aula a semana toda, a cabeça já começa a indexar mais tempo. Mas não é verdade, a gente tem medo de ir para o mundo. Quando nós estamos nessas religiões tradicionais, nós temos medo de ser tentados por quem? Por quem? Pelo demônio. E quando é espírito? Pelos obsessores. Não é a mesma coisa? É um nome mais bonito, né? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Quando nós estamos nessas religiões, em algumas dessas religiões tradicionais, nós fazemos as nossas trocas, né?
de favores que são chamadas de promessas. Com quem? Com os santos. Quando a gente é espírita, nós fazemos essa mesma troca com quem? Com os bons espíritos. Não é a mesma coisa. Isso não é espiritismo. Se a gente lê Kardec, isso não é espiritismo. Não faz parte do espiritismo, faz parte do movimento espírita. Espiritismo não. Por quê? Para poder compreender a doutrina, nós temos que ir na base histórica da época. Porque a gente às vezes lê Kardec como se Kardec tivesse escrito o livro alguns dias atrás e lançado alguns dias atrás. Não foi assim. Entre 1855 e 1857, Kardec tem contato com os fenômenos e lança a primeira edição do Livro dos Espíritos. Quando a gente não lê, porque eu sempre dizia que o mais desconhecido do movimento espírita era o Livro dos Espíritos, mas eu descobri que não, por mim mesmo. Os livros mais desconhecidos do movimento espírita é a edição da Revista Espírita. Rapaz, aquilo ali é fantástico. Se vocês ainda não leram, comecem a ler. Kardec tem um artigo que eu acho um dos mais belos de toda a história da codificação espírita, que é lá na Revista Espírita de 1858. Kardec fala sobre como a doutrina espírita abraçou a reencarnação como ponto importante. Não foi assim os espíritos ficaram dizendo: olha, você tem que nascer de novo. Tá bom, então vamos botar a reencarnação aqui. Kardec faz uma construção científica, como a reencarnação chegou ao conhecimento dele, que não foi na primeira reunião mediúnica, e como os espíritos convenceram Kardec, logicamente, que a reencarnação era um princípio real. E Kardec fala, mais de 50 médiuns, à época, quando Kardec escreve esse artigo, ele diz que 50 médiuns trouxeram questões sobre reencarnação. 50 médiuns. E Kardec fala uma coisa muito interessante na Revista Espírita, nas reuniões mediúnicas. Algumas questões que ele levava eram escritas no papel. E ele levava na mão. E ele fazia os espíritos. Outras questões ele escrevia no papel e colocava no bolso do seu paletó. E outras questões estavam só na sua mente. E muitas vezes essa era a primeira, a do bolso do paletó era a segunda e a da mente era a terceira. Isso é metodologia científica, controle universal dos espíritos. E Kardec perguntava: agora eu vou fazer uma pergunta. E os médicos, os espíritos respondiam. Ele falou: agora a sequência é a que está no bolso do meu paletó. E os espíritos respondiam. Eu falei: e a terceira é a que eu estou pensando. Vocês podem me responder? Isso por diversos médiuns, em diversos dias e em vários centros espíritas. Então isso aqui dá uma concepção a gente de como nasce a doutrina. Não é um ato impensado ou pensado rapidamente. Eu fico às vezes imaginando como é que a mulher de Kardec deve ser uma santa, né? Ela é a maior missionária do movimento espírita realmente, porque ele praticamente, dentro ali dos seus 15 anos, deixa de viver para viver a doutrina. Dormia 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, muitas vezes dormia sobre o peru, codificando, indagando a espiritualidade, vendo o que era que um respondia em tal centro, o que era que o outro respondia em tal centro, para ver se realmente aquilo podia ir ou não para os livros espíritas. Uma preocupação tremenda, tremenda. Se a gente for olhar didaticamente, o livro dos Espíritos é perfeito. A gente que trabalha com educação, que é da área da educação, quando você vê o livro dos Espíritos, você vê, olha, era um indivíduo de profundo conhecimento da didática, da pedagogia, dos princípios do processo de aprendizagem, da dialética, da metodologia científica, do método dedutivo. Era alguém que tinha uma preocupação. Teve base, porque Pestalozzi
né? Era um instituto conhecido da época, mas Kardec realmente traz tudo isso para dentro da doutrina espírita. E muito poucas pessoas do movimento espírita sabem que Kardec, além de adepto do magnetismo, porque ele praticava o magnetismo, Kardec também fazia parte de um princípio filosófico muito importante para a doutrina e que está presente nesse princípio aqui de fé raciocinada, que é a questão do espiritualismo racional. Vocês já ouviram falar sobre o espiritualismo racional? O Paulo Henrique Figueiredo, agora nesses novos livros, né, Autonomia, Revolução Espírita, ele traz isso à tona. Isso era um movimento muito importante da metade do século XIX, ensinado nas universidades parisienses. As principais universidades da França ensinavam o espiritualismo racional. O que era o espiritualismo racional? Em poucas palavras, eram pessoas que não estavam mais aguentando, né, a pressão da fé religiosa sobre digamos assim, o nascimento da ciência como princípio realmente. Então, vários cientistas, professores universitários, homens, né, gabaritados da sociedade parisiense da época, fundam o espiritualismo racional e começam realmente a vivenciar o espiritualismo sem a ligação religiosa, que até então era inconcebível. Era inconcebível. Como é que pode? Para todos até então, era impossível haver a reunião de ciência e religião. Kardec também era adepto do espiritualismo racional. Ele chega a dizer de que de 10 adeptos da doutrina espírita, 8 eram também adeptos, tinham sido também adeptos desse espiritualismo racional. Quando Kardec coloca lá no início do livro, a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, Kardec estava colocando um princípio do espiritualismo racional. Era um princípio do espiritualismo racional. A fé cega, de até então, ela começa a desaparecer. E começa a nascer aí, justamente junto com a doutrina espírita, a expressão da fé raciocinada com uma grande responsabilidade da doutrina espírita, levar para as massas essa fé raciocinada, porque até então o espiritualismo racional ele só estava presente nas universidades e entre os homens de grande conhecimento da época. A doutrina espírita começa a entrar em todos os lugares. Se a gente for ver a história do espiritismo, a gente vê a quantidade de pequenos grupos espíritas, porque diferentemente do que acontece hoje, a instrução da época não era de formar centros espíritas. A instrução na época era de formar grupos familiares espíritas, porque a ideia era que quanto mais grupos tivesse, mais pulverizada a doutrina seria, e quanto menos pessoas naqueles grupos, mais diversidade, menos diversidade de pensamento, né, poderia existir. E a doutrina nasce a partir de Kardec como missionário, baseado em uma metodologia científica, em um controle universal do conhecimento espírita e baseado em uma fé raciocinada. Né? Eu já deixei de ser convidado para falar em alguns centros espíritas, porque quando eu faço essa comparação que eu fiz com vocês aqui, que eu acho que vocês responderam, vocês receberam bem, quando eu faço essa comparação entre o que a gente tem em outras religiões tradicionais e o que a gente tem na doutrina espírita, e a gente, quer dizer, no movimento espírita, e a gente compreende que isso não estou dizendo que as pessoas que fazem isso são maus, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a gente traz. Por quê? Porque a gente traz algo dessa fé não raciocinada para dentro da doutrina. Porque isso faz parte da gente como espírito na forma de cultura e de valor. E a gente muda muito fácil certas coisas na vida, mas cultura e valor não. Nós temos uma facilidade muito grande de inverter valores, mas de modificar valores não.
E isso que a gente faz entre as religiões tradicionais e o movimento espírita é, na verdade, uma inversão de valores. Com os mesmos nomes, mas uma inversão de valores. Mas isso faz parte da cultura da gente. A gente não, olha, ninguém muda de um dia para outro. Nós temos um exemplo agora trágico e triste da invasão russa sobre a Ucrânia. E a Rússia pode até invadir e tomar os 4 cantos daquele país. Pode acontecer. É mais forte belicamente, né? A sua ação beligerante é mais trágica. Vai lá e toma. Mas eles não vão conseguir dominar o povo. Mas sabe por que eles não vão conseguir dominar os ucranianos? Porque eles não conseguem modificar a cultura do povo ucraniano. E olha que não é tão diferente da cultura do povo russo. Outra prova disso é que nós, ditos brancos, europeus, à época, fomos lá e trouxemos os negros para o Brasil. E nós fomos, não vou usar o melhor termo, nós fomos assim, imersos na cultura negra. Quanto que existe na gente hoje, que faz parte sim da cultura negra? Nós conseguimos dominar os negros escravizados, mas não mudar a sua cultura. A mesma coisa aconteceu com os índios. Todo mundo não gosta de tapioca aqui? É comedinho. É comedinho. Eu cheguei, eu desse fui para o Paraguai, né? E cheguei em Assunção, em frente ao hotel tinha um restaurante. Eu fui comer no restaurante. Então eu comecei a olhar os nomes, geralmente eles escrevem em espanhol e em guarani. Né? Eu olhei assim, olhei para lá, olhei para cá no menu do restaurante, eu falei, isso é tapioca? O rapaz respondeu para mim, eu não sei o que é tapioca. Eu não sei o que é tapioca. Eu falei, de mandioca. Eu falei, eu também não sei o que é mandioca. Eu vou trazer para o senhor ver. Eu falei, tá bom, traga uma para ver. Era tapioca. Eu falei, isso aqui é comer de quê? Ele falou, dos índios. Os índios, isso aqui é cultura índia. Você vê lá no Paraguai. Mas tapioca. Então, valor e cultura não mudam. Então, a gente não traz isso para dentro do movimento espírita como algo degenerativo da doutrina, como algo maléfico, que vai me colocar como um espírita menor, como um centro menor, um centro maior. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com um processo de racionalização. Peraí, eu vou parar um pouquinho e eu vou pensar. Porque não pode existir espiritismo sem essa racionalidade. Uma outra discussão assim ferrenha dentro do movimento espírita atual, que eu creio que vocês, como uma casa organizada, devem ter acesso a isso, é essa discussão tremenda sobre o espiritismo é religião ou não é religião. O espiritismo é religião, não é religião. Nunca foi. Meu filho estuda o Miguel, teve aqui há 2 anos, né? Estuda numa escola católica. Eu vim até contando ao Roberval agora na viagem. E ele chegou em casa e falou, pai, eu quero fazer a primeira comunhão. Eu falei, rapaz, tá ruim para tu, porque tu não é nem batizado. Será que eu vou querer fazer? Mas por que tu quer fazer? Ele falou, eu quero fazer porque minha melhor amiga está fazendo. Eu falei, não, tudo bem. Aí André falou, mas você sabe que nós não somos católicos. Ele falou, mas eu quero. Ah, tudo bem. Outro dia, minha esposa foi ao colégio, conversou com a professora. Depois eu encontrei a irmã, nós nos conhecíamos da faculdade, e eu encontrei a irmã e ela falou assim, olha, Miguel já disse ao senhor que quer fazer a primeira comunhão? Eu falei, já. Ele é batizado? Eu falei, não senhora, a senhora vai ter que fazer os 2 num dia só, porque não faz primeira comunhão sem se batizar. Ela falou, não. Eu digo, não tem problema. Ela falou, mas vocês não são espíritas? Eu falei, somos. Somos espíritos. E a religião que vocês permitem? Eu falei, eu não tenho religião, irmão. Eu não tenho religião. Mas você não é espírita? Eu falei, mas espiritismo não é religião. Ele falou, então me explica aí o que é. Você veja como é muito mais fácil para ela absorver espiritismo não sendo religião do que sendo religião. Porque se eu disser que é religião, ela diz, é uma concorrente. E sabe onde é que está isso, pessoal? Está lá no livro dos Espíritos. Kardec indaga a espiritualidade. Espiritismo é a religião do futuro? Foi o que os Espíritos disseram? Não. É o futuro das...
ali, se você pensar um pouquinho, os espíritos já disseram a Kardec, espiritismo não é religião, cara. Em momento nenhum, Kardec diz que a doutrina espírita é religião. Sabe por quê? Primeiro porque ele fazia parte do espiritismo racional, do espiritualismo racional. E os camaradas já não tinham ligação nenhuma com o princípio religioso. Então já estava antes de Kardec. Quando o senhor Fortier vai convidar Kardec a participar de uma reunião mediúnica na casa do senhor Planemason, o senhor Fortier já convida alguém que, como ele, era adepto do espiritualismo racional. Por isso que ele convida Kardec. Foi por isso que ele convidou Kardec. E Kardec, em momento nenhum, chama o espiritismo de religião. Por quê? Porque o princípio, a forma como a gente compreende religião é algo que tem dogma. É algo que está lá, preso. Tem outra coisa que a gente, na doutrina espírita, não usa preocupação, que é a questão do pecado, né? Tem muito espírita que tem medo de pecado. Muito. Não vou fazer isso não, porque isso é um erro. Mas é você que dá conta dos seus problemas e dos seus erros. Eu conheci uma senhora em Arco Verde que ela participou de 52 campanhas do Quilo. E ela contava. Hoje é primeiro, então, 52. Quando ia nas 52, que ela disse, 52 campanhas do Quilo, eu já não aguento mais. Aí eu parei para pensar, né? Aí eu falei, se a senhora não aguenta mais, por que a senhora vai? Ela disse, porque eu tenho medo dos obsessores, se eu deixar de fazer, ele vai pegar de novo. Eu falei, então deixe. Pode deixar. Porque se é com isso que a senhora faz, não tem modificação nenhuma. Não tem modificação nenhuma. Eu já fui em centros espíritas que o livro ficava aberto, assim, uma Bíblia. Eu sou muito curioso, não tem jeito. Eu falei, por que você deixa uma Bíblia aberta assim? Porque os espíritos, todo dia a gente passa numa página. Os espíritos ficam abertos, porque se os espíritos quiserem, podem ler. Né? É a mesma coisa de fechar a porta para o espírito não entrar, né? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Eu falei, tá certo. Aí vocês viram uma página todo dia. Falou, todo dia a gente vira uma página. E se o espírito for analfabeto? Não, o pior é se o espírito fosse eu, porque do jeito que eu sou impaciente, eu ficava ali pedindo, vira a página, eu já ia ler uma página rapidamente, né? Eu esperava para o outro dia para poder o camarada virar para eu continuar, eu já tinha esquecido da anterior. Então, para você ver, eu já cheguei em centro espírita em que estava lá dizendo, você tem que tomar 10 passos. Isso é mentalmente importante, eu não digo que é ruim não, porque o camarada está lá, não é espírita, não tem conhecimento, ele vai os 10 e ele vai melhorando até mentalmente, porque a gente tem que imaginar que tudo está aqui, né? Começa. Mas no meio da consulta, tinha mandando tomar um banho de água de sal. Eu falei, quem foi o espírito que fez isso aqui? Não, é o médico fulano de tal que passou a tomar banho de água de sal. Eu digo, olha, se tomar banho de água de sal resolver, morar na beira da praia era a solução. Não era não. Todo dia de manhã, antes de ir trabalhar, eu descia, mergulhava na praia, voltava e ia embora trabalhar. E acontecia alguma coisa negativa comigo? Não. Não acontecia. Tomar banho de sabão amarelo, usar sebo de alfazema. Se eu for o obsessor, você está ferrado. Porque eu nem vou correr por causa de um sabão amarelo, nem vou correr por causa de um banho de água de sal, nem vou correr por causa de sebo de alfazema, e muito menos de roupa de cor. Não vou. Meu irmão, quando a gente era novo, meu irmão dizia, vamos dormir com a luz acesa, porque a gente não aparecer nenhum bicho. Eu falei, se tiver com a luz acesa, aí é que o bicho vem. Porque se tiver apagado, não vai querer entrar. E eu sempre digo isso ao pessoal do centro. Não, a mulher dizia, eu pago medo dos obsessores. Eu durmo sempre com a luz acesa, com medo dos obsessores. Eu digo, apago. Porque se ele for passando na rua ver a luz acesa, ele vai entrar. Vai dizer, eita, tem alguém acordado aqui, deixa eu entrar. E se ele ver a luz apagada, ele segue. Então são esse tipo de coisa que a gente vê dentro, muitas vezes, do movimento espírita, não do espiritismo. Do movimento espírita. E de que não faz parte do espiritismo. Nunca fez parte da doutrina espírita. Muito pelo contrário, a racionalidade é que faz parte da doutrina espírita. Mas a quem é que pode? A pessoa falou, mas se fizer isso, eu já vi algumas pessoas dizerem, se eu fizer isso no centro, tem muita gente que não vem mais. Porque é católica, se o pessoal, quando a gente vai no centro espírita,
A gente vai para ouvir falar de quê? Não é de espiritismo. Se a pessoa é católica, se a pessoa é evangélica, se não tem princípio religioso, se é um bandista, quando ele vai no centro espírita, ele não vai para ouvir falar de umbanda, de catolicismo, ele vai para ouvir falar de espiritismo. E está lá no livro dos Espíritos. O espiritismo é a religião, o futuro das religiões. Eu conheço um monte de pessoas que são católicas e acreditam em reencarnação. São católicas e acreditam em comunicabilidade dos espíritos. Eu conheço evangélico, eu conheci um evangélico, inclusive esse rapaz, era policial, foi assassinado numa ação dos criminosos lá em Arco Verde, jogou todo mundo. Ele ia para o centro, ele era evangélico, mas era um exemplo de evangélico. E ele ia para o centro assistir as minhas palestras. Palestra eu falei, eu vou. É aí que está a racionalidade do pensamento espírita. Essas pessoas, elas têm os princípios religiosos delas, ou até nem têm, mas elas absorvem a verdade que a doutrina traz, com um princípio filosófico, científico. Quando Kardec é indagado sobre o que é o espiritismo, ele diz que o espiritismo é uma ciência com princípios filosóficos e consequência moral. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Inventaram. Kardec não. É uma ciência filosófica com consequências morais. E tanto é que Kardec está lá. Quando você começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, tem gente ainda dentro dos centros que imagina que é um Evangelho espírita. Não é, não. São as máximas do Evangelho, comentadas à luz do Espiritismo. Kardec coloca lá, Kardec resolve escrever o Evangelho segundo o Espiritismo quando Kardec tem acesso à questão 600, a resposta da questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o modelo que a divindade coloca, que Deus coloca para a gente seguir e tal. E os Espíritos dão a menor resposta do Livro dos Espíritos: Jesus. Naquele momento ali, Kardec resolve colocar a moral do Cristo, dentro da doutrina espírita e nos colocar aquela moralidade de Jesus como um princípio a ser seguido para a transformação moral, porque aí sim, se nós conhecemos a doutrina e ela não nos fizer melhor como filosofia, como ciência, como filosofia, essa consequência moral não vai existir. E essa racionalidade estava presente em vários lugares. Na França começa a nascer lá com Augusto Comte, quando ele funda a Igreja Positivista, que é muito pouco conhecido, que no Brasil nós tivemos a Igreja Positivista, ainda existem pequenos núcleos da Igreja Positivista de Augusto Comte, e que no Brasil nós temos a expressão, eu não sei se aqui em Garanhuns tem, o racionalismo cristão. Lá em Arco Verde a gente tem. Que o racionalismo cristão é uma, digamos assim, junção dos princípios espíritas e os princípios dessa Igreja Positivista de Augusto Comte. Por isso que chama-se de racionalismo cristão. Lá em Arco Verde tem um templo muito bonito. Eu comecei a frequentar achando que era espiritismo, né? Por curiosidade, porque quando eu passava em frente desse centro com minha mãe, ela pegava na minha mão e a gente acelerava o passo. Eu dizia, por que a senhora anda ligeiro quando passa aqui em frente? Ela dizia, porque aí é uma casa espírita, vamos lá. Aí passava ligeiro. Eu falei, qualquer dia desse eu venho aqui. Eu fui ficando mais durinho, né? Quando eu completei 17 anos, antes de 17 anos, tinha 16 anos, quando foi um dia eu consegui dar um drible na minha mãe. Eu falei, ó mãe, hoje eu vou lá na casa de vó. Minha avó morava perto. Aí realmente eu fui na casa da minha avó, passei meia benção e só para tirar a foto, como diz a história, né? E fui para o racionalismo cristão assistir uma reunião. E aí depois um tio meu descobriu e falou assim, você está indo lá no racionalismo? Eu falei, pô, se tua mãe descobrir, vai ver isso. Eu falei, minha mãe era chamada barata de igreja. Eu falei, tu vai ver. E ele disse, mas eu vou te dar um livro e tu vai ler. Agora tu lê escondido. Eu falei, tudo bem. E ele me deu um livro que tinha na capa lá atrás dele. Eu falei, era isso que eu queria ler. E meu quarto tinha uma gaveta, eu escondi esse livro debaixo das minhas roupas. Quando minha mãe estava na cozinha, eu corria ali no quarto, abria, lia uma pergunta, um pouco veio, escondia. Foi um dia, mãe é bicho, tem um 6, 7, 8, 9, 10, não sei quantos sentidos, né?
E ela veio de pontinha de pé. Quando ela chegou no quarto, eu não tinha nem lido a questão toda, eu já estava na resposta ainda, né? Ela falou assim: quem deu esse livro para você? Aí, o coração veio na boca e voltou. Eu falei: foi tio João. E aí eu esperei a lição, né? É o que você quer na vida? Eu falei: é o que eu quero. Ela falou: pode deixar de ler escondido e ler o livro todo. Um ano depois, minha mãe estava sentada em uma mesa mediúnica com um dos maiores médios de psicofonia que eu já vi até hoje. Um ano depois. Porque certo dia nós passamos por um momento muito difícil da nossa vida, que foi a desencarnação de um irmão, meu irmão, né? E quando foi um certo dia, ela disse: você vai para onde hoje? Eu falei: eu vou para o centro. Ela disse: eu vou com você. Eu falei: a senhora vai? Eu vou ver como é que é. E ela foi para o centro, e quando ela chegou nesse dia, no centro, né, ela sentiu algo que ela sentia, mas não dizia a ninguém. Isso que ela sentia chamava-se mediunidade. Então, nasce aí lá, eu fico me lembrando muito, com 16 anos, a necessidade da fé raciocinada. Eu praticamente posso dizer a vocês que eu brigo muito. Eu brigo muito com relação a isso, né? Como eu já disse, já fui deixado de ser convidado no centro, ninguém me chama mais. Não sei nem se você não me chamar, não tem problema não, carinho mesmo, né? Mas eu já deixei de ser chamado no centro, as pessoas deixam de falar comigo, dizem que eu sou ortodoxo, de que eu só consigo ver Kardec, né? Eu falei: olha, quando a gente estuda física, a gente não pode estudar física sem enxergar Isaac Newton. A gente não pode estudar biologia sem Charles Darwin. Não é verdade? A gente não pode estudar astronomia sem Carl Sagan. A gente não pode estudar espiritismo sem Kardec. Sem Kardec. E vamos e convenhamos, nós temos livros dentro da doutrina espírita que são medíocres. Medíocres quanto médicos, medíocres quanto espíritos, porque só porque desencarnou não quer dizer que escreve muito bem, não. E só porque é médico também não diz que se junta com bons espíritos, não. Nós temos livros que são medíocres e temos livros maravilhosos, por exemplo, que não foram escritos por espíritos desencarnados, mas encarnados. Quer um livro fantástico que poucas pessoas leram? O Problema do Ser, do Destino e da Dor. De quem? Leon Denis. Problema do Ser, do Destino e da Dor. O mesmo Leon Denis que assistiu ainda jovem a uma palestra de um mestre pioneiro chamado Allan Kardec. Camilo Flammarion. Gabriel Delane, que era criança no colo de Kardec, porque o seu pai, Alexandre Delane, era amigo pessoal de Kardec, participou dos processos de codificação da doutrina. São muito poucos livros. As pessoas às vezes me perguntam assim: e Chico Xavier? Eu falei: um excelente médium. Você, toda vez que vê os fenômenos produzidos por Chico quando médium, você fica maravilhado. Agora na Netflix tem uma série, Vida Após a Morte, de um médium americano, um lourinho. Meu Deus do céu, eu só consegui assistir o primeiro capítulo. Eu falei: eu vou assistir. Eu assisti o primeiro capítulo, mas olha, não precisa nem ser médico para fazer o que ele faz. Basta entrevistar a pessoa e começar a usar neurolinguística que você já diz o que eu quero. O que eu não quero dizer é que ele não tem mediunidade, eu não sei. Mas quando você compara um indivíduo desse com a capacidade mediúnica de um Chico Xavier, praticamente o camarada é um principiante do principiante. Olha que parece que tem uma fila lá de 300 pessoas para ele atender. 300 pessoas para ele atender. Eu falei: se esse povo descobre Chico Xavier, meu Deus do céu, como é que é assim? Mas algumas pessoas perguntam: que Chico, um médium, como qualquer outro, se colocando como ser, falível. Falível. Não é verdade, não? Ou não é? Falível. Outro dia eu quase apanho no centro porque a pessoa perguntou: olha, falou
falou sobre Jesus. Eu falei, Jesus é um grande espírito. Então você está querendo dizer que existem outros maiores do que ele. Tenho certeza absoluta de que existem espíritos mais superiores do que Jesus. Eu não tenho dúvida. Porque Jesus está para este planeta na posição que ele está. Para a gente, aí não é bom nem comparar, né? Mas existem espíritos realmente celestiais. A gente tem que compreender a grandeza das coisas, porque senão daqui a pouco a gente está começando a imaginar e que só tem o planeta Terra. Há muitas moradas na casa do Pai. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que na fé raciocinada, a gente vai ter sempre uma interrogação. Eu sou professor de metodologia científica na faculdade, né? E os meus alunos sempre dizem assim, professor, explique para a gente o método. Eu falei, o método é sempre duvidar. Um cientista sempre duvida. Não quer dizer que você tem uma ideia contrária, preconcebida das coisas, mas quer dizer que você investiga. E uma das coisas mais importantes que Kardec fez no método dedutivo é lançar a hipótese. E os alunos perguntam muito, professor, explique o que é hipótese. Eu digo, hipótese é a possibilidade da verdade que precisa ser comprovada. Foi o que Kardec fez. Kardec observa primeiro o fenômeno e do fenômeno deduz a realidade desse fenômeno, cria a hipótese da explicação. Tanto é que quando o senhor Fortier tem contato com ele diz algo muito interessante. Ele diz, as mesas estão girando, Kardec. Eu falo, o magnetismo explica isso, né? As mesas podem girar. Isso é a visão de um cientista. Ele falou, mas elas dão respostas. Eu falo, aí é diferente. Girar é uma coisa, acho que é bateria. Girar é uma coisa, dar resposta é outra. E aquilo ali é o gatilho, né? Gatilho não, lembra? É o interruptor da luzinha na cabeça de Kardec para que ele pudesse ir à primeira reunião na casa do Senhor para animação e vissem aquelas jovens, crianças, respondendo a questões do mais alto nível filosófico. E aí chama a atenção, tem alguma coisa aí errada, né? Quer dizer, certo. Eu vou começar a fazer perguntas difíceis para ver se essas crianças respondem. E elas responderam. E começou aí o diálogo do nascimento, da sistematização do conhecimento espírita. Kardec deduz, hipotetiza, depois teoriza e descobre que essa teorização do conhecimento espírita era uma lei, e uma lei universal. Não foi criado absolutamente nada novo. Era uma lei já existente universal. Essa necessidade de nós indagarmos sempre, raciocinarmos sempre, ela nasce desde o primeiro momento que a gente tem contato com a doutrina espírita. Infelizmente, a mídia criou uma forma errada de ter contato com a doutrina espírita. Eu sempre digo isso. Qual foi essa forma errada? Está lá os livros, não é uma crítica à pessoa, está lá os livros de Zíbia Gaspareto, sempre nas primeiras, você lê a revista, está lá, sempre não sei quantas semanas, entre os 10 mais vendidos do Brasil. Foi assim durante anos, e as pessoas imaginavam que aquilo ali era espiritismo. Não era espiritismo. De jeito nenhum. E as pessoas começaram a querer compreender espiritismo pelas novelas da Globo. E era uma novela, era artístico. Como dizia Kardec, ali tinha o maravilhoso e o sobrenatural, né? Muito mais o maravilhoso do que o sobrenatural. Muito mais o maravilhoso do que o sobrenatural. E os centros espíritas foram perdendo aqueles adeptos que chegavam ao centro e conheciam o espiritismo na base do conhecimento espírita, que era através dos livros de Kardec. Tem pessoas que só dizem, não, eu já li todos esses livros aqui. Quando você olha, eu já li todos os livros da coleção de André Luiz. Você já leu o livro dos Espíritos? Não. Eu falei, então tá ruim, viu? Porque a mediunidade de Chico foi fantástica, mas André Luiz era um maravilhado. Era alguém que chegou num país que nunca sabia que existia. Era um indivíduo que tinha muito mais ligações materiais
materialistas, que algumas pessoas dizem que é o Carlos Chagas, né? Fazem uma citação, André Luiz seria Carlos Chagas. Bom, não importa, porque é aquela história, o que importa é o que trouxe. Mas trouxe muito do maravilhoso. Era algo que chocava os olhos dele. E as pessoas às vezes querem compreender o Espiritismo por aquilo ali. Sem nunca ter lido, por exemplo, uma das mais fantásticas lições da doutrina espírita, que é a introdução do Livro dos Espíritos. Quem lê a introdução do Livro dos Espíritos, você vai ver que maravilhoso. Quando tem lá Sócrates e Platão, né? Kardec coloca Sócrates e Platão como precursores da doutrina espírita. Kardec diz como foi que começou as observações dele nos fenômenos. E aí sim a gente começa a compreender o que é espiritismo. Porque essa doutrina maravilhosa tem uma capacidade incrível de transformar a vida da gente. Talvez hoje o que mais a gente tem filosoficamente de mais forte no processo de transformação, porque nos conscientiza de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos. E nos coloca diante do outro, que chamamos de irmão, numa interligação tremenda de rede, onde aquilo que eu sinto também é o que o outro sente. Nós desenvolvemos durante essa pandemia algo maravilhoso que nós não tínhamos condição ainda, não tínhamos sentido tão forte. Algumas pessoas, mas agora na coletividade, que é a empatia. É sentir um pouco a dor do outro. O que o outro passou, o que o outro passa, o que o outro sente. Isso é um princípio cristão, né? Deixado por Jesus, mas que a gente esqueceu com o tempo. Que possamos nos esforçar a cada dia, a cada momento, para realmente absorvermos o conhecimento da doutrina espírita, para que realmente esse conhecimento tenha condição de fazer com que hoje sejamos melhores do que ontem e amanhã sejamos melhores do que hoje. E de que possamos, dentro dos nossos valores, dentro da nossa cultura, compreender a doutrina como algo que pode nos impulsionar no processo ao qual nós nascemos, que é a vinculação com a evolução espiritual. Nós temos que nos melhorar, esse é o sentido. E para isso, viemos hoje à noite aqui em uma casa espírita. Uma casa onde se estuda ciência, filosofia com consequência moral, para que essa consequência moral possa nos fazer melhores, independente de qualquer coisa. Queridos irmãos e irmãs, permitam-me chamá-los assim, que Jesus nos abençoe, que essa paz, essa harmonia nos acompanhe aos nossos lares, ou aonde quer que a gente possa ir, e que seja presente a cada dia, e que a espiritualidade amiga, que sempre está presente conosco, possa, junto com Jesus, esse querido amigo e irmão de todas as horas, impulsionar em nós a maior de todas as forças, que é a vontade, para que a gente possa realmente se esforçar para vencer as nossas más tendências. Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Nossa gratidão, primeiramente a Deus, que nos proporcionou esta noite, esta festa, porque para nós espíritas isto é uma festa, né? Então hoje tivemos um belíssimo banquete com o nosso irmão Francisco, que nós agradecemos de coração. Que Jesus te abençoe, o proteja, leve para a sua cidade, para o seu lar, em paz. Tem apenas chuva na estrada para cá. Mas será que de boa? E nossa gratidão a todos vocês que fazem parte das casas espíritas de nossa cidade, que estão aqui dividindo conosco esse momento maravilhoso. Gratidão a todos que estão aqui. A nossa casa, Allan Kardec, agradece a todos por dividir conosco esses momentos. E, antes que eu esqueça, esses livros que vocês encontraram nas cadeiras, é um presentinho para vocês. Isto faz
parte de uma doação que nós tivemos da biblioteca do nosso irmão Aurélio. Ele passou para nós, a família dele passou para a gente e nós estamos dividindo com vocês. Então, meus irmãos, muito obrigada a todos. Que Jesus nos proteja, nos ilumine sempre. Que para o ano possamos estar aqui no 24º. Obrigada, Paulo. E vamos pedir a nossa irmã Paulete que faça a festa final com todos nós. Vamos agradecer a Deus, nossa gratidão, nosso conforto, por essa mensagem maravilhosa de hoje. Deus, Pai divino da misericórdia, Jesus, mestre amigo de todas as dores, nosso mentor espiritual desta casa de oração e trabalho, nós estamos agradecidos, estamos emocionados com essa mensagem que o nosso irmão trouxe essa noite, para que possamos sempre estudar Kardec, seguir Jesus. Muito obrigada à espiritualidade amiga por essa oportunidade, por esse engaje, pela iniciativa dessa casa, e tantos anos de fazer esse encontro de todos nós espíritas de Garanhuns e região. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Dá-nos a vossa paz, a vossa luz, e possamos voltar aos nossos lares em paz. Assim seja. Assim seja e assim sendo, mais uma vez agradecido a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, que se faz presente, que nos auxiliou em mais este encaixe. Que possamos ir para os nossos lares em paz e que tenham um fim de semana com muita paz, muita luz e muita saúde. Que assim seja.